E agora? A reflexão da Palavra de Deus com a pastora Thalita Silva, a pastora da fé e do amor. Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Conta um milagre extraordinário que aconteceu na vida de um homem chamado Naamã. E você que tem a palavra de Deus aí pertinho no seu celular ou na sua casa, você pode acompanhar essa leitura conosco. 2 Reis 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a menina à sua senhora: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e te enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para dar vida, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião de guerra contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, porém, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se transformará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, se colocará em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação.
Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Vai, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e se pôs diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E insistiu com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo sacrifício e nem holocausto a outros deuses, senão ao Senhor. Diga glória a Deus. Eita glória! Que testemunho maravilhoso. Quem era Naamã? Naamã era um general de guerra, um general da Síria. Como a Bíblia diz, um homem de muito respeito, um homem que já tinha ganhado muitas guerras, um general vitorioso, um homem da confiança do seu rei, um homem valoroso, valioso, precioso, porém leproso. Naamã, ele era muito forte, ele era muito inteligente, ele sabia liderar, ele sabia planejar bem uma guerra. Ele era um homem de estratégia. Nós vamos por aqui, nós vamos fazer assim. E dava certo os planos que ele fazia na guerra. Dava certo porque a Bíblia diz que Deus, mesmo ele não sendo do povo de Deus, de Israel, Deus usava a vida dele para trazer livramento. Porque nessa época, a Síria, ainda hoje eles são vizinhos de Israel. É separado só pelo mar, o mar da Galileia. Quando você atravessa, você está no território da Síria. Você vê as colinas, quando você está andando no mar da Galileia, você vê lá do outro lado as colinas da Síria. E nessa época Israel e Síria estavam em conflito e Deus estava lutando do lado da Síria. Por quê? Porque do lado de Israel as pessoas não queriam obedecer a Deus. E aí Deus foi lá para o lado da Síria e usou Naamã, como diz aqui o texto, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Deus usou Naamã porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para o propósito que Ele quer. E o Naamã era o cinto, o cipó que Deus estava corrigindo Israel. Deus usou Naamã para trazer correção para Israel, porque Israel estava perdendo.
as batalhas. Porque Deus estava do lado de Naamã, dando as estratégias para Naamã ganhar as guerras. Só que Naamã, ele era muito forte, muito cheio de estratégia, ganhava as guerras que ele entrava, só que ele tinha um porém na vida dele. Ele era leproso. Começou a aparecer umas feridas nele que não sarava. A carne dele começou a ficar podre. E ele tinha uma armadura bonita, ele tinha uma farda bonita, ele tinha muitas medalhas de vitórias pregadas nessa farda. Quando ele passava, as pessoas respeitavam ele. Ele era íntimo do rei da Síria, um homem que o rei não queria perder. E numa dessas guerras, ele traz uma escrava de guerra, uma menina, que ele levou para ser empregada lá na casa dele, para servir a esposa dele. E essa menina começou a falar de Deus, começou a falar do profeta, falar bem do profeta. Não esqueça desse detalhe. Falar bem do profeta que tinha lá em Israel. Ela foi conversar com a senhora porque ela viu que a patroa dela estava triste. E ela percebeu que o patrão era doente. E como ela não tinha acesso direto ao patrão, o acesso dela era com a esposa, ela começou a pregar para a esposa dele. E dizia: olha, lá na minha terra tem um profeta, um homem de Deus, que ele ora e Deus atende. E se o meu senhor, se o meu patrão, botando aqui num português mais fácil, fosse lá procurar o profeta, ele ia ser curado. Como uma luz no fim do túnel. Sabe? Quando você ouve um diagnóstico de uma doença que não tem cura, que se você ouvir a notícia que lá na China tem solução, você não mede esforço e você vai bater lá. Foi exatamente isso que Naamã fez, porque ele já tinha procurado médico, ele já tinha procurado tudo que ele podia na terra dele, os deuses deles que eles serviam, e nada de ficar bom. Aí ele procura o rei e conta exatamente o que a menina falou. E o rei diz: pois é pra já. Eu vou escrever aqui uma carta pessoal pro rei de Israel, mandando ele lhe curar, ele resolver seu problema. E aí o Naamã partiu, levando prata, levando ouro, levando roupas chiques, levando dinheiro, levando roupa de grife da época. Encheu a carruagem, levou alguns soldados com ele e partiu. E quando entregou a carta diretamente para o rei ficou desesperado, o rei de Israel. Porque ele disse: meu Deus, vai já começar outra guerra. Porque eu não tenho poder para curar esse homem. E como é que o rei da Síria, o rei dele, manda eu resolver o problema da lepra desse homem? Se eu não sou Deus, que para dar a vida, para tirar a vida, que vai ser de mim? Vai ter mais guerra, mais taca, mais cipó. O rei ficou desesperado, a ponto de rasgar suas vestes. Geralmente os reis rasgavam suas vestes quando eles se humilhavam na presença de Deus. Como quem dissesse assim: meu Deus, ou o Senhor faz um milagre, ou dessa vez nós estamos mortos. Vai se acabar tudo. E aí o profeta ficou sabendo, lá em Samaria, lá na casa dele. Aí mandou um mensageiro falar com o rei: por que você rasgou suas vestes?
Manda esse homem vir aqui na minha casa. Manda esse homem vir aqui falar comigo. Ele vai saber que tem um profeta aqui nessa terra. Que ainda não morreu tudo não. Ainda tem profeta aqui. E aí o rei respirou fundo e disse: ai, meu Deus. O negócio começou a melhorar. Aí ele chamou Naamã e disse: olha, vai procurar lá o profeta. Profeta Eliseu. Deu o endereço direitinho. Mandou alguma comitiva aí guiando a carruagem do Naamã para ajudar ele a chegar na casa do profeta. E Naamã vinha todo cheio das suas estratégias, porque ele era estrategista. O que é uma pessoa estrategista? É uma pessoa que se planeja antes de fazer qualquer coisa. Ele tinha os planos dele. Qual era o plano dele? A Bíblia traz. Ele imaginou: eu vou chegar na casa do profeta, o profeta vai vir me receber com respeito, com honra, porque eu sou um homem de valor, eu não sou qualquer um. Ele vai ter tempo para mim, ele vai parar o que ele está fazendo para me atender na hora que eu chegar. E aí ele vai vir, vai ficar em pé, vai invocar o nome do Senhor, do Deus dele, do seu Deus, e vai passar a mão em cima das minhas feridas e vai sarar, e eu vou ficar restaurado. Esse era o plano que ele tinha dentro do coração dele. Um plano que ele não estava nem aí se o profeta ia pegar a lepra dele ou não, se ia passar a mão em cima da ferida e ficar leproso. Ele não estava nem aí pro profeta, não. Ele queria saber que o que ele queria ia acontecer. Pelo menos essa parte boa aí ele estava com a fé, né? A fé de quem... Ele saiu de casa com fé de quem ia ser curado, que ia voltar curado. Só que Deus queria curar ele. Deus já está nos planos de Deus usar o profeta para curar ele, só que não ia ser do jeito que ele queria. Aí o profeta, quando ele chegou lá na porta da casa do profeta, o profeta mandou um mensageiro, um auxiliar de profeta, e disse: vai lá na porta e dá só o recado para Naamã. Diz que se ele quiser ser curado, que ele mergulhe lá 7 vezes no Rio Jordão, que a pele dele vai ser restaurada. Diga para ele tomar um banho e mergulhar 7 vezes lá. O profeta estava ocupado, não tinha tempo para perder, conversando e fazendo o que Naamã queria que ele fizesse. O profeta sabia que o que ele falava, ele tinha crédito com Deus. Ele sabia que Deus ouvia. E que se Naamã realmente quisesse ser curado, ele tinha que obedecer para ver a glória de Deus na sua vida. E ele não foi adular Naamã para acreditar no que ele estava dizendo, não. Ele passou a batata quente pro Naamã: agora é contigo. A minha parte é te dizer o que você tem que fazer. E a sua parte é obedecer. E o impossível é a parte de Deus. É Deus que vai fazer. Eita, glória! O impossível, o milagre, quem vai fazer é Deus. O profeta fala o que Deus mandou ele falar e mostra como é que a pessoa vai fazer. E aí a pessoa vai escolher: eu vou obedecer ou eu não vou. E Naamã escolheu não obedecer. A primeira resposta de Naamã. Ele disse: eu não vou entrar naquela água suja do Jordão, mas não vou mesmo. Na minha terra tem rios mais limpos. Abana e Farfá são rios maravilhosos. Por que ele não mandou eu me lavar nessas águas? Eu não vou entrar nessas águas sujas desse Jordão. As águas do Jordão, além de águas em Israel ser raro isso, fonte de águas,
Não é como o Brasil, que tem rios, fontes de águas em abundância. Lá não tem. Lá é Rio Jordão, Mar da Galileia. E o Mar da Galileia ainda é uma água que precisa ser trabalhada para poder ser consumida. E o Rio Jordão era aquele rio que ainda hoje é assim, esverdeado, aquele monte de peixe vindo assim na beirada, muito mato assim nas margens. É uma água feia. É uma água que não é atrativa. É uma água que você olha assim e você não quer entrar. Eu tive essa experiência de Naamã. Eu pude entender o que ele estava dizendo, porque era uma água feia aos olhos. Imagine quem está cheio de ferida. Você entrar numa água daquela ali e os peixinhos virem lhe morder, porque os peixinhos vêm lhe morder na beirada. Na hora que você chega lá, que bota o pé, os peixezinhos correm para vir lhe beliscar. Imagine um homem na carne viva. Ele não quis. Mas aí, como ele andava bem acompanhado, que aqui, esse milagre de Naamã, ele traz muitas lições para a nossa vida. Que um grande milagre para acontecer na nossa vida depende de você estar no lugar certo, obedecendo aquilo que Deus falou ao seu coração para fazer. Se acompanhar com pessoas que são da fé, pessoas que na sua crise não vai te empurrar no buraco, mas vai ser um instrumento de Deus para te ajudar a ir na direção certa. E foi a mão de Deus na vida de Naamã, porque ele tinha escolhido muito bem os soldados que iam com ele nessa guerra, porque agora ele estava lutando uma guerra pessoal. Ele estava lutando uma guerra que ou ele vencia ou ele estava morto, porque não tinha cura para ele. Ninguém podia curar ele a não ser Deus. Essa foi a guerra mais difícil que Naamã guerreou. Foi a guerra contra a lepra, contra a doença. E ali ele tinha um soldado, acredito eu, íntimo, amigo, da confiança dele, porque ele não ia expor as fraquezas dele para qualquer pessoa. Você imagina quantos não queriam o cargo de Naamã? Quantos soldados não queria ser general, queria subir de patente, queria que Naamã morresse para poder ele ser promovido? Imagine. Você acha que essas coisas só tem no nosso dia? Nos nossos dias, de pessoas desejar o nosso mal, o nosso fim, para querer estar no nosso lugar? Não, isso aqui já existia desde o dia de Naamã. Mas Naamã, ele tinha pessoas que queriam o bem dele. E foi perto dessas pessoas de fé, que queriam o bem dele, que ele se acompanhou, que ele convidou para ir lutar essa guerra junto com ele. Aí esse amigo soldado disse assim: meu Senhor, nós já chegamos até aqui. Se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer? Ele só está pedindo para o senhor mergulhar. Vamos mergulhar, vamos, vai dar certo. Nós não vamos voltar do mesmo jeito. Se acalme, deixa esse negócio de raiva de lado, não tem? Em outras palavras, deixa de calundu. Nós vamos fazer do jeito como o homem de Deus falou. Nós vamos fazer, vai dar certo. Meu Senhor vai voltar curado para nossa terra. O milagre vai acontecer. Eita glória! E convenceu o Naamã
a descer as águas, a tirar a farda, abrir mão das medalhas, abrir mão daquilo que ele tanto se gloriava, tanto ele se orgulhava. Porque eu sou isso, eu já venci essa batalha, essa outra, e as medalhas contavam a história dele. Aí Deus fez ele tirar tudo para poder descer as águas. E aí quando ele mergulhou a primeira vez, não aconteceu nada. Olhou as feridas, ainda estava tudo lá. Mergulhou a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E quando foi no sétimo mergulho, conforme a palavra do homem de Deus, do profeta, porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para o que Ele quer fazer. Quando ele mergulhou a sétima vez, a pele dele ficou como a pele de um bebê, de um menino, limpa, sarada, curada, rejuvenescida. Ficou sem cicatrizes, perfeita, melhor do que o que ela era antes. Meu Deus, é maravilhoso. Ele ficou tão extasiado, tão maravilhado, não tem? Que ele rapidamente saiu daquelas águas, se vestiu e voltou lá na casa do profeta. Porque o que tem de gente que eu já vi, irmãos, meu amigo, minha amiga, eu já vi muito milagre nessa vida. Eu lembro de uma senhora que Jesus curou ela de anemia falciforme, que é um tipo de anemia que não tem cura. Quem entende um pouco de doença, de medicina, vai saber o que eu estou dizendo. Não tem cura. Só um transplante, e ainda nem garante. Transplante de medula. E eu vi Jesus curando diante do altar. Na hora da oração da fé, diante do altar. Essa senhora estava na igreja, ela disse que na hora da oração, ela disse: pastora, eu vi como que fosse uma gota de sangue pingando em mim. Eu tive uma visão no momento da oração. E eu disse: repita os exames. Ela tinha um exame diagnosticado, e esse exame que ela fazia, não fazia aqui em Floriano, tinha que mandar para São Paulo. E ela repetiu. E quando o exame voltou, não tinha mais nenhuma anemia falciforme no sangue dela. Eu digo: mas é porque Deus te mostrou essa visão do sangue, porque Ele estava trocando teu sangue por algo novo. E eu lembro que essa irmã ainda teve mais 5 anos para servir a Deus. Foi diaconisa da casa de Deus. 5 anos depois, o Senhor recolheu ela, né? Entregou a vida para Jesus. Foi líder, abriu uma célula na casa dela. Meu Deus, que o milagre na vida dela foi tão grande, tão grande, tão grande, que a família dela, muitas pessoas que conheciam ela, começou a ouvir a palavra de Deus e ir para a igreja, por causa do que Jesus fez na vida dela. Já vi Jesus curando de câncer na garganta. Pastor João de Deus orando por um professor aqui da cidade, que estava de cirurgia marcada. Câncer na garganta. Câncer na garganta. Meu Deus. Jesus curou. Através da oração do pastor João de Deus. E eu estava lá, auxiliando o profeta. Eu estava lá nesse dia. Eu vi. Meninos, eu vi. Tem? Eu vi. Uma senhora ali que
que morava, se eu não estiver enganado, meu Deus, ali no bairro Pau Ferrado. Ouvi o testemunho no rádio do que Jesus fez na minha vida de hérnia de disco. Jesus me curou e ela foi bater na igreja com a cirurgia marcada. Ia fazer uma cirurgia no outro dia, 25 mil conto ela ia pagar, fazer a cirurgia. E uma irmã convidou ela para ir no culto um dia antes da cirurgia, e ela chegou lá se vendo de dor. E para a glória de Deus, que eu não sou nada não, mas Jesus é tudo na minha vida, nós colocamos a mão sobre as costas dela ali, profetizamos a cura. E a dor desapareceu e ela cancelou essa cirurgia. E não precisou mais fazer cirurgia, porque Jesus curou ela. Meu Deus, eu já vi coisa extraordinária demais. No mergulho de Naamã, que Jesus ainda faz milagre. Usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Usa profeta, usa Ciro, usa Naamã, usa inimigo. Usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer o que Ele quer. E eu estou dizendo todo dia para Deus, use minha vida.